Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Depois de tantas dúvidas, tanto isolamento social de jogadores, falta de treinamento, reclamações, o Australian Open está confirmado, começa na noite deste domingo aqui para nós brasileiros, né? Porque a Austrália está do outro lado do mundo. O primeiro Grand Slam do ano, o terceiro Grand Slam da era da pandemia do coronavírus. Para conversar sobre a expectativa do campeonato, falar um pouquinho sobre os bastidores, tudo que aconteceu e de quem pode levar os títulos masculino e feminino, nós convidamos e conversamos agora com Paulo Cleto. Paulo Cleto, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast Tênis Brasil. Você sabe, quando tem um grande torneio, um grande slam importante, eu sempre preciso ouvir as tuas ponderações aí, né? Estamos aí diante, Paulo, de um grande slam que eu acredito bem diferente, né? Obviamente nós já tivemos um US Open meio fora do padrão, com isolamento, né? 2 torneios seguidos em Nova York, depois nós tivemos Roland Garros numa época completamente fora do normal, um baita de um frio lá em Paris. E agora um terceiro grande slam da pandemia, em que os jogadores tiveram que se isolar, ninguém treinou muito ou treinou demais com o mesmo jogador o tempo inteiro, né? Então, uma série de situações diferentes, né? Então, você, com essa enorme experiência que você tem de circuito, eu queria que você me fizesse uma primeira análise. O quão diferente está esse torneio, essa falta de jogo para muitos jogadores, e que diferença ela pode fazer, principalmente no masculino, e que são melhores 5 sets. Um abraço para você, Zé Newton, um abraço para todos os seus leitores no Tênis Brasil. Sem dúvida alguma, esse já é o mais estranho dos grandes slams que eu já vi na minha vida. E minha vida está ficando cada dia mais longa. Nunca vi coisa igual, às vezes até beirando o absurdo. Então não existe um mapa para esse evento, não dá para fazer altos prognósticos, é mais uma questão de você raciocinar de uma maneira ou de outra para dizer o que vai de fato acontecer. Nunca ninguém viu uma coisa dessa. Então, quando você tem tantas variáveis e tantas mudanças, você começa a ter muitas opções de resultados. Eu acho que de um lado os jogadores estão muito contentes, como dizem alguns, como o Bruninho, estão agradecidos por estarem podendo competir. Mas esse torneio foi um martírio para eles, especialmente porque a Austrália é um país que se cuidou muito. Para quem quiser ter uma ideia, vocês lembram que o Kyrgios esse ano praticamente não jogou, ele só ficou mandando mensagens lá da Austrália e achando um absurdo que outros tenistas estivessem competindo, assim como a Barty também não foi a lugar nenhum. Os australianos se fecharam de uma maneira bem radical, e com isso eles conseguiram, obviamente, diminuir o número de mortes que eles tiveram lá. Então eles pensaram, deve ter sido lá para mais de 1.200 vezes, se eles iriam ou não realizar esse torneio. O evento é muito importante para o país, não só para o tênis da Austrália, mas para o país. Eles devem também estar querendo mandar uma mensagem que as coisas devem mudar, mas devem mudar dentro de certos parâmetros. Então eles fizeram tudo que eles fizeram para tentar dificultar que houvesse algum tipo de contágio lá dentro. Não foram nem de longe tão... Eu acho que tanto em Paris como em Nova York eles foram bem mais soltos, e eles estavam num momento bem mais críticos em termos de vírus do que os australianos. Mas os australianos têm uma maneira deles de lidar. Os jogadores sofreram demais, li histórias, ouvi histórias, conversei com alguns, são coisas... Não vou ficar aqui falando, porque todos que quiseram tiveram a oportunidade de ler, inclusive aí no Tênis Brasil. O resultado disso nós vamos saber em 2 semanas, mas nós vamos ter jogos
e um torneio bem diferente do normal por conta disso. Paulo, na minha opinião, o Australia Open não deveria ter ocorrido agora, nesta época. Eles já mudaram de janeiro, atrasaram 3 semanas, está começando dia 8 de fevereiro, né, fora do padrão. Mas nós vemos ainda a pandemia, mais uma onda, né? Segunda, terceira onda, na Europa muito forte, graças a Deus chegaram as vacinas para amenizar, mas ainda está muito longe a gente estar numa situação perto do normal, né? Então talvez fosse mais lógico o Australia Open empurrar um pouquinho mais para frente, realizar em março, já que não tem Indian Wells, e aí dar um tempo maior para essa adaptação, né? O que é que você acha a respeito? Zé, eu na verdade não sei quanto faria de diferença se ao invés de começo de fevereiro fosse realizado em qualquer época que fosse de março. Não sei se o problema do mundo como um todo vai haver se resolvido, porque, de novo, os australianos eles não têm um problema, eles estão razoavelmente com o problema deles sobre o Covid resolvidos. O problema era cerca de 1.200 pessoas, entre jogadores, técnicos e agregados, entrando dentro do país deles e podendo trazer algum tipo de contaminação. Isso é o que eles enxergaram como grande problema. E eu não acho que esses 1.200 tenistas e agregados teriam resolvido o problema deles até março. Enquanto esse negócio da vacina não se resolver, a paranoia ainda vai estar instalada por algum tempo. Além disso, existe o problema do calendário tenístico. Isso é um problema muito maior do que pode se imaginar. É uma queda de braço constante que agora está mais vitalizada por conta de que alguns torneios, como o nosso Rio Open, que não vai acontecer na época que é a data dele, agora em fevereiro, em torno do Carnaval, e não se sabe nem com certeza se vai ou não acontecer este ano. Eu espero que sim, mas para ele ser jogado este ano ele vai ter que entrar em alguma data, e como as datas estão todas praticamente preenchidas, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que desistir. Eles vão ter é um jogo de xadrez enorme, onde existem inúmeros interesses, e eu acho que mexer no Aberto da Austrália seria uma operação, começando pela data dos australianos. Em termos de eventos, a Austrália tem um calendário de eventos, e mexer ali ia ser uma quizumba mesmo. E como eu disse logo no começo, não sei que se faria grandes diferenças mover 1 ou 2 meses para frente. Talvez, se você falar para o verão do hemisfério norte, aí já começa assim a fazer uma diferença. Talvez se eles convencessem todos os tenistas a tomar vacina, mas não sei como que os tenistas iriam furar a fila e nem de que país. Ou seja, é complicado. Vamos deixar por aqui. Bom, ao menos os jogadores e as meninas tiveram oportunidade de se testar um pouco, de entrar mais em ritmo, né? A ATP realizou 2 250 simultâneos, a WTA exagerou e fez 3 WTA 500, né? Tentando colocar o máximo de jogadores em quadra para se experimentar, mas obviamente teve que focar na ATP Cup porque reuniu aí a nata do ranking masculino. E falando nela, Paulo, eu gostei obviamente muito do Djokovic, obviamente muito em forma, muito compenetrado, jogando um tênis de primeiríssima qualidade, esqueceu aqueles drop shots, foi para a bola o tempo inteiro. Gostei também muito do Zverev, achei que o Zverev mostrou uma cabeça fria, claro, arriscou demais aquele segundo saque, bem ao estilo Nick Kyrgios, funcionou super bem, mas 2 jogos duros contra o Djokovic e Medvedev, ele manteve a cabeça firme, perdeu, mas sempre ali dentro do jogo, até quebrou uma raquete, mas tudo bem, até é desculpável perante tudo que já, às vezes que ele já perdeu a cabeça, né? E já não gostei do Thiem, achei que o Thiem mostrou uma enorme falta de confiança, totalmente sem ritmo, um jogo muito estranho, e também acho que o Berrettini foi uma boa surpresa, né? O Berrettini, um jogador de grande saque, grande forehand, e tinha aquela esquerda fraquíssima, aquele backhand muito fraco, e ele demonstrou uma grande evolução nesses golpes. Enfim, ao menos
tivemos aí um panorama, os jogadores foram à quadra e tivemos aí uma ideia de que cada um está jogando no momento. O que você viu aí nessa ATP Cup? Bom, eles estavam todos escondidos, entre aspas, há meses, então era uma incógnita como cada um deles voltaria ao circuito. Nós vermos o Djokovic em forma, tinindo, não chega a ser nenhuma novidade. Nós vemos o Nadal colocando problemas de físico às vésperas de um grande slam, especialmente um grande slam cheio de interrogações como este, também não é nenhuma novidade. O Nadal é um jogador bem, vamos dizer assim, cheio dos truques, né? Então ele guarda as cartas dele bem próximas ao peito. O Zverev é uma novidade. Agora precisa, esse serviço dele, obviamente é um passo à frente, mas é uma coisa muito mais emocional do que técnica. Ele vai ter que vencer a barreira emocional quando chegar ali numa terceira, quarta rodada e tiver que defender o saque dele no final de algum set importante, se ele vai conseguir sacar com o mesmo desprendimento. Você sabe que o saque dele sempre foi o golpe que mais destoou no jogo dele como um todo, mas não é nem tanto pela parte técnica. Eu acho que ali muitos jogadores têm isso. Eles geralmente têm um golpezinho, tem alguma coisa específica onde eles deixam vazar a carência emocional deles. O saque é o calcanhar de Aquiles do Zverev. Eu diria que os russos estão bem também, você mencionou a ATP Cup. Eu acho que os russos chegaram bem, chegaram babando, assim como é normal. Os dois estão jogando bem. Eu diria que os dois são tenistas a se ficar de olho. Medvedev, eu acho que em qualquer torneio, inclusive grandes slams, Medvedev hoje em dia tem que ser considerado um dos tenistas que pode chegar até o título. O Rublev é um tenista que eu ainda acho que tem que comer um pouco de grama. O jogo dele é muito na faixa de risco. Matteo, sim, o italiano melhorou o backhand dele. Ele tem uma direita perigosíssima. É um tenista que... Mas também precisa ver como a esquerda dele vai responder à pressão quando chegar a hora. O Thiem é um tenista que ele não gosta muito desses hiatos de longe das quadras, por isso que ele fez parte daquele circuito do Djokovic no início da pandemia. Ele sabe que ele ficar longe das quadras não é bom para o tênis dele. E, obviamente, a quadra mais rápida, que é o que ele reclamou de imediato, ou talvez seja o jogo mais rápido, a gente pode até falar um pouco sobre isso, porque tem a quadra e tem a bola. Isso importuna o estilo dele. Ele precisa de tempo para arrumar a direita dele, ele precisa de tempo para se defender com a esquerda, que também é um ponto frágil dentro do jogo dele. Ou seja, os tenistas estão muito tempo longe das competições, então você fica ali procurando coisinhas no jogo de cada um para ver o que pode surgir de diferente. E aqui nós mencionamos algumas dos detalhes de cada um deles. A gente também tem uma situação diferente aí para esse Australia Open, Paulo. Primeiro é a questão do clima, né? Que as tendências todas mostram que ele vai ser muito mais frio do que habitual. Está acostumado a ver a Australia Open aí, até com aquela regra do calor, porque fica aquela coisa absurda, a umidade é muito alta, um calor extremo, mas todas as previsões dizem que vai ser muito ameno. Vai ter dia aí, segunda-feira, por exemplo, que começa o Australia Open, de máxima de 18 graus, quer dizer, uma coisa completamente fora do padrão, né? Então tem esse primeiro fator aí do clima muito diferente para o Australia Open, e principalmente da quadra muito mais veloz que o Dominic Thiem revelou aí para todo mundo na coletiva de imprensa, e que diz que muitos jogadores falaram sobre isso. Quer dizer,
Por que será que eles mudaram essa quadra, Paulo? O ano passado houve a mudança de bola, né, da Wilson para a Dunlop, reclamaram que a Dunlop era muito mais lenta que a Wilson que era usada. Então será que talvez tentaram compensar um pouquinho, aumentando a velocidade da quadra? Ou quem sabe estão pensando lá, Nick Kyrgios, vamos colocar uma quadra bem rápida para ver se esse rapaz faz alguma coisa aqui em casa? Bem, Zé, o porquê eles fizeram, eles não me contaram. Agora a gente pode ir juntando 2 com 2 e mais 2. Pode dar 6, mas também pode dar 5, né? Acontece tanto isso. A quadra está mais rápida, segundo o Tim, pelo menos. Outros tenistas não se manifestaram ao contrário. Quando eles trocaram a bola do Australian Open, o Wilson Australian Open, para a Dunlop, na verdade eu acho que a Dunlop ela é um pouquinho mais rápida do que a Wilson. Eles dizem que naqueles primeiros games a Dunlop é um pouco mais rápida. Depois, conforme os games começam a andar até chegar no set, né, onde há a troca de bolas, elas já estão ficando mais parecidas. De qualquer maneira, e você menciona esse ano a outra variável é que parece que o tempo está mais ameno. O que eu acho que eles estão fazendo, a grande reclamação dos tenistas, e olha que é muito difícil você encontrar um tenista que reclame do Aberto da Austrália. É um torneio super friendly para os tenistas, homens e mulheres. Todo mundo adora o diretor, todo mundo adora ir por lá, porque eles são todos muito bem tratados. Eles fizeram uma cultura de tratar bem os tenistas antes dos outros grandes slams e com isso eles estão bem adiantados. E a grande reclamação que existia era algo que, de uma certa maneira, eles não podiam mexer muito, que era o clima. Início do ano, lá é mais ou menos na mesma altura que o Brasil, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, o calor pega. Agora, jogos de 5 sets, se você coloca a bola um pouco mais rápida, se você coloca o piso um pouco mais rápido, a tendência é que os pontos sejam mais decididos mais rapidamente e que os jogos andem mais rápidos e terminem mais rapidamente, vamos chamar assim. Então, ao invés de ser uma média, que eu não sei qual que é a média, de 3 horas e 20 minutos, talvez passe para 2 horas e 50, alguma coisa assim. Isso é uma maneira de aliviar. O Djokovic veio com aquela ideia, que obviamente não ia grudar, de as primeiras rodadas serem realizadas em 3 sets. Os australianos, eu acho que, assim, pela beirada, estão apurando um pouco mais o jogo para mexer com essa variável que importunava os jogadores. Talvez. E isso também vai de encontro com o melhor tenista deles hoje, vamos dizer assim, o tenista com o maior potencial em ganhar um Grand Slam, especialmente em casa, seria o maluco Kyrgios. E quanto mais a quadra for rápida até um certo ponto, porque muito rápida também atrapalha ele, mas até um certo ponto, onde o saque fale muito alto, é uma quadra, um piso que vai ajudar o Kyrgios. Você já passou por isso, o Aberto da Austrália já passou por isso, o Aberto dos Estados Unidos já passou por isso, eles mexem para cá, mexem para lá, o Sampras pedia para ser mais rápido, quando o Agassi podia falar mais alto, falava que tem que ser um pouco mais lento. Então existe essa possibilidade aí desse movimento de mexer um pouco na velocidade do piso por conta dessas variáveis. Ou pode ser tudo obra do acaso. Bom, Paulo, apesar de toda essa imprevisibilidade que a gente está vendo, precisa aí tentar fazer um panorama em relação ao sorteio da chave, aos que têm mais chance de chegar ao título, etc. e tal. Então eu queria que você fizesse agora uma análise rapidinha para mim, primeiro da chave masculina, né?
Eu acho que o Djokovic tem que entrar sempre como favorito quando se fala em Austrália, né? Ele é o atual campeão, vai tentar aí o 9º título, né? Quer dizer, aquele domínio que o Federer tem o Wimbledon, que o Nadal tem o Roland Garros, hoje o Djokovic tem no Aberto da Austrália, em Melbourne, um lugar que ele se sente muito bem, tudo parece que se encaixa muito bem para ele ali, né? Nadal, na outra ponta da chave, aquela dúvida, né? Sentiu realmente lombar, ele só pulou fora da ATP Cup para se preservar, porque ele tem aquela questão emocional dele, ou até aquela sina que ele tem, né? Nunca joguei antes de um grande slam. Então, Nadal, quando é muito supersticioso, quem sabe isso tenha influenciado. E na chave do Djokovic ficaram Zverev, possível quartas, e o Thiem, possível semi. Seria a final do ano passado, antecipada para semi. Me parecem os dois jogadores com mais competência para atrapalhar a vida do Djokovic. E no lado do Nadal, nós temos o Tsitsipas e o Medvedev, né? Dois jogadores, Tsitsipas, estilos muito distintos. Tsitsipas acho que ainda falta um pouquinho para ele, mas quem sabe tudo se encaixa. E o Medvedev, sim, aí um cara extremamente perigoso. Como é que se avalia essa chave masculina, pelo menos na teoria? Eu acho que você foi bem na raiz quanto aos dois principais tenistas, Djoko e Nadal. Boa análise, nós temos que ver como que eles vão. Eu acho que o Nadal realmente deu uma de Miguel, pulou fora, não quis jogar, apesar de que havia um certo compromisso dele jogar esses eventos por conta lá de a maneirada que deram para ele na Adelaide, mas ele falou, não vou jogar e enfim, não quero jogar, até porque dá para entender, para ele isso aí não vale nada, entendeu? E para que ele ia arriscar? Tá? Ele também está chegando na idade onde cada evento de Grand Slam é super importante. Então, se ele for jogar bem, for querer ganhar, ele não pode ficar gastando energia onde não precisa, especialmente na semana anterior do torneio. Eu acho que é mais para quem estava inseguro sobre as próprias forças que tentou jogar bem nesse torneio. Nós vemos que o próprio Djoko, na última rodada, pulou fora também, falou, estou fora dessa, obrigado. Agora, eu acho que esse é o típico evento aonde pode chegar alguém por fora. Por todas as razões que nós já mencionamos aqui. Existem tantas variáveis que fugiram da curva, né? Da curva normal, que um tenista que esteja bem fisicamente, esteja de alguma maneira bem com ele mesmo, alguma coisa como aconteceu com a menina que ganhou Roland Garros, sabe? Encaixou tudo para ela jogou bem as 2 semanas e não perdeu nenhum set. Eu acho que talvez algum tenista, tanto homem como mulher, que esteja abençoada com, e quem joga tênis entende isso, consegue jogar 2 semanas bem, por razões várias, e for adquirindo confiança conforme o torneio vai andando, um desses jogadores pode surpreender. Porque o Djoko está jogando bem, mas ele não joga faz algum tempo. Ele é o principal favorito, mas tem aí outros tenistas, como você já falou, os principais carne de pescoço estão na chave do Nadal, especialmente o Medvedev, que eu acho que é um tenista sempre perigoso, e é um tenista que quer ir lá e morder alguém por detrás, entendeu? Não acho que o Thiem vai ser um tenista já na chave de cima, que o Thiem vai ser o tenista que vai fazer grandes diferenças nesse torneio. Mas ali pertinho, acho que na segunda ou terceira rodada, ele tem que enfrentar o Kyrgios. O Kyrgios, de novo, se ele tivesse uma outra cabeça, ele tem armas para ganhar o Aberto da Austrália. Parece que o público vai estar presente, pelo menos em boa parte. Ele, com o apoio do público, conseguindo ficar tranquilo, solto e confiante, ele pode ganhar. A grande maioria dos tenistas não tem arsenal para ganhar um grande slam. Ele tem. Agora, se ele tem, até hoje, mais do que provou que não tem emocional para ganhar nada, entendeu? Um campeonato de bolinha de gude, ele vai sempre ser perigoso. Mas um grande slam, ele ainda tem que se provar. Se ele vai conseguir fazer a cabeça dele, ele vai estar ali na chave do Djokovic. E todo mundo sabe que ele, o Djokovic, não se bica. Talvez ele se motive com isso, talvez ele se acanhe por isso. Eu lembro que eu assisti ele e o Nadal
há 1 ano e meio em Wimbledon. Ele também tem um problema enorme com o Nadal. Chegou na hora H, o Nadal rugiu e ele tremeu. E ele estava jogando na grama com o Nadal, onde que ele seria, teoricamente, o favorito. Então, a chave está em aberto, mas o que eu ficaria mais atento é aquele tenista que está correndo por fora. E para vocês entenderem melhor, não percam, ao que eu estou me referindo, não percam o jogo da primeira rodada, que eu acho que pode se tornar simbólico desse aberto da Austrália. O Sinner contra o Shapovalov. Vai ser um partidaço, 2 tenistas da nova geração, 2 tenistas que vão fazer bom uso dessa quadra mais rápida, 2 tenistas que também, assim como aconteceu com o Gustavo Kirten, são jovens, têm muito talento, têm um arsenal enorme, eles podem correr por fora e barbarizar. E tudo começa numa primeira rodada. E as meninas, Paulo? Obviamente que logo de cara, quando saiu a chave, eu já achei que o feminino estaria muito mais aberto do que o masculino, né? Aliás, isso tem acontecido com alguma frequência aí, inclusive como surpresa, né? Tivemos aí a Iga Swiatek ganhando o Roland Garros, ninguém esperava isso. Mas, para complicar tudo, nós vimos aí uma série de abandonos, de indicações de contusão. A Osaka não disputou a final, a Serena não entrou para a semi, a Kenin levou um pau e reclamou que estava com problema na coxa, a Azarenka não entrou em quadra para fazer também a sua quartas de final. Ou seja, jogadores muito importantes, com grandes resultados, com jogo perfeito para quadra dura aí, mostrando problemas físicos. E a Halep, cabeça 2, que para mim tá jogando um belo tênis, eu vi 2 partidas dela nesse começo de ano, e aí ela me leva um resultado terrível, jogou extremamente mal, um resultado inesperado, e também fica aquela dúvida, quer dizer, o que acontece com a cabeça da Halep na hora H, né? Então, diante de tudo isso, a gente fica até pensando, a Ashley Barty, que ficou 1 ano sem jogar tênis, de repente volta. Caso jogando bem, é uma jogadora extremamente talentosa, ela usa muito o talento, né? E ela, de repente, pode aproveitar essa brecha toda aí, dessa confusão, dessas situações aí inesperadas das meninas, e fica muito perigosa, mas eu acho que, antes de tudo, ela precisa dominar os nervos, porque quando jogar em casa, um grande slam, com tanta expectativa em cima, não deve ser uma tarefa nada fácil, né? José, você fala sobre as meninas, eu diria que as meninas são ainda mais... elas têm uma imaginação ou uma paranoia ainda maior do que o Nadal. Eu acho que essa coisa de cada uma delas estar saindo do torneio, abandonando o torneio, ainda com o torneio vivo, fala muito mais sobre o emocional delas do que a parte física delas. Acho que quando elas veem uma ou outra saindo precocemente, elas falam, opa, tem alguma coisa aí, eu também não vou ficar me cansando à beira de um torneio. Eu acho que todas elas tinham uma preocupação, que era pegar algum tipo de ritmo. Estou jogando bem, estou no ritmo, estou batendo bem na bola, estou preparada. Todas elas estão secas, assim como os meninos, todo mundo seco para jogar. Então, essa parte de motivação, teoricamente, não seria um problema. O problema maior seria estar pegando bem na bola, estar confiante. Aí eu vejo que não existe tanta necessidade de ficar jogando muito tênis, pelo menos o tênis competitivo, na semana anterior do Grand Slam. Para quem pensa em ganhar torneio de Grand Slam, você não pode pensar em competir na semana anterior do Grand Slam. É muito pesado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Você tem que se entrar tinindo num torneio desse. Senão não chega na hora H, não vai. A Barty, ela vai ter que resolver se ela quer ser uma grande jogadora ou ela quer ser uma jogadora de vez em quando. E para ser uma grande jogadora, ela vai ter que aprender a ganhar algumas vezes o torneio na casa dela. São raros os tenistas hoje, homens ou mulheres, que têm a oportunidade de ficar jogando um grande slam em casa. Então, se ela tem sim, como ela deve sentir que ela tem a responsabilidade de jogar bem e ganhar. Ela que aproveita essa oportunidade, que é quase única se você for olhar o resto da chave feminina.
Os outros torneios, a Serena, quem que vai falar da Serena? A Serena é uma incógnita, porque ela pode tanto ganhar isso daí, como pode perder na primeira rodada. Ela não é a tenista mais feita em forma, mas ela é sempre a tenista mais perigosa em quadra. O que vai acontecer disso, eu não tenho a menor ideia. Eu gosto de ver a Kenin jogar. Ela é a tenista, assim, é a antitenista, tem muito pouco no jogo dela que a ajuda. Ela tem uma boa esquerda, eu digo que ela tem uma boa esquerda, mas o resto, ela não tem o tamanho, ela não tem a direita, com certeza não tem saque, mas ela tem uma cabeça em cima do pescoço que ela usa muito bem. A tenista que melhor usa a cabeça dentro da quadra, ela, na minha concepção, ela faz as outras tenistas se sentirem ou passarem por ridiculamente fracas nesse quesito, enquanto ela é ridiculamente forte, consegue ganhar um Grand Slam com tênis daquele tamanho. A menina é uma mágica. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de jogar tênis, mulher e homem, deve assistir as partidas dela e ver o que ela consegue armar e fazer dentro da quadra. A Azarenka, coitada, é uma das que ficou de castigo, né? Então ela não ia querer ficar gastando toda a energia dela às vésperas do torneio. É uma tenista perigosa também. Se está aí ainda, ela conhece o caminho das pedras, ela ainda tem alguma coisa para queimar. Eu diria que a Azarenka é uma tenista que pode surpreender pela idade, pela maternidade, com um título daí. Eu não gosto muito, vamos dizer, eu não gosto muito da Osaka. A tenista, ela é uma tremenda tenista, ela tem um poderio de golpes enorme, mas eu não gosto da cabeça dela, não gosto da atitude dela, não gosto da postura dela. Acho que ela pirou um pouco depois que ganhou o torneio, um Grand Slam pela primeira vez. Não gosto mesmo, não sou um torcedor dela, a não ser que ela mude muito a postura dela daqui para frente. Tem a Swiatek, que é cabeça 15, a Swiatek é uma tenista, foi campeã de Roland Garros, foi a última campeã de um Grand Slam. Então ela tem confiança para poder repetir. A Halep sempre é uma outra incógnita, é uma tenista extremamente rápida, veloz, com os golpes razoavelmente sólidos, especialmente a esquerda dela. Ela agora já ganhou o Grand Slam dela, não tem mais aquela questão emocional que ela tinha, que ela passou anos jogando bem, chegando à final do Grand Slam e não conseguindo fechar. Se não me engano, aqui eu posso estar falando bobagem, ela perdeu da Americano ano passado, não lembro se foi na final ou não. Eu lembro que eu assisti esse jogo e ela tinha a partida praticamente vencida e deixou aquela partida escapar. Mas ela é uma tenista também que tem que ser considerada, até porque ela está numa idade ótima. Ela não é nem mais uma jovem ainda com inexperiência, já passou pelo pior na carreira dela, que foram aqueles anos seguidos sem vencer um Grand Slam, e está longe de ser considerada uma veterana sem pernas e sem físico, como tem que ser considerada Serena, ou mesmo a Azarenka de uma certa maneira. E de novo, lembre que eu falei no começo, Swiatek ganhou vindo do nada, e esse torneio vale o mesmo raciocínio dos homens para as mulheres. É um torneio que, por todas as circunstâncias, ele aceita bem uma tenista que jogue bem 2 semanas e surpreenda as adversárias, vai adquirindo confiança e consegue, com isso, levar o título. Paulo Cleto, para finalizar, me conta aí, eu soube que você se mudou, está morando no interior de São Paulo, está escondidinho e está escrevendo um livro de memórias. Será que esse livro vai abalar as estruturas do tênis? Conta um pouquinho pra gente aí do que você anda aprontando, Paulo. Zé Newton, você prova ser um jornalista de primeira linha, como você sempre foi durante todos esses anos que nós dividimos esse nosso esporte. Bem informado. Vivo fora de São Paulo, muito menos pela pandemia e o Covid, e muito mais por um momento de vida. Estou muito bem aqui, estou me divertindo horrores
em vários sentidos, aproveitando para fazer muitas coisas que não tinha tantas oportunidades de fazer anteriormente. Uma delas, sim, escrevendo sem pressa. Eu que tive que escrever durante muitos anos, e você conhece essa pressão, a pressão de escrever diariamente, quando eu tinha o site Tênisnet e tinha as minhas obrigações com o Jornal da Tarde, com o Estado de São Paulo e outras cositas mais. Hoje eu escrevo quando me inspiro, às vezes pego um pouco mais de embalo, às vezes pego menos, e colocando pelo menos algumas memórias tenísticas no computador. A gente não pode mais dizer que hoje a gente coloca isso no papel, mas está andando. O tempo dirá, Zé Nilton, o tempo dirá. De qualquer maneira, foi mais uma vez um prazer conversar com você, trocar as figurinhas. Você que é o jornalista do tênis aqui no Brasil, que com todas as gavardias mantém esse site vivo e bombando todos esses anos. Eu sempre me considero um sortudo em poder vir aqui conversar com você e com os seus leitores. Um grande abraço para eles todos e para você também. Edson Paulo Cleto, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Tênis Brasil. Vamos ficar de olho aí na Australia Open. Certamente assim que terminar essas 2 longas semanas, madrugadas difíceis pela frente, a gente volta a conversar para saber o que de fato aconteceu. Obrigado, um grande abraço para você. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin.